uma longa jornada de estudos aí, aprendendo mais sobre os artigos da Confissão Belga, tá? Boa noite aos irmãos aí que vão estar chegando ainda, ok? Depois vocês vão assistindo aí, né, o que perdeu vocês podem assistir novamente, certo? Eu vou iniciar então essa aula fazendo a leitura do texto bíblico de Romanos 13. Em seguida, eu quero orar e fazer a leitura do artigo, né, da Confissão Belga, artigo 36, que fala sobre o governo civil, e então prosseguir na nossa aula, tá bom? Vou ler Romanos 13 aqui então. Romanos capítulo 13, do verso 1 a 7 diz bem assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Esse é o texto, então, né? É claro que há vários outros textos, mas como esse vai ser o texto, na verdade, né, usado na explicação da aula aqui, né, do assunto da Confissão Belga, por isso resolvi logo fazer a leitura dele, tá? Quero ler, então, aqui o artigo 36 da Confissão Belga, que fala sobre as autoridades civis, né? O ofício das autoridades civis. Artigo 36. Penúltimo artigo, então, de nossa amada confissão. Diz bem assim: cremos que por causa da depravação do gênero humano, o nosso Deus gracioso estabeleceu reis, governos e oficiais civis. Ele quer que o mundo seja governado por leis e estatutos para restringir as ilegalidades dos homens e para que tudo transcorra em boa ordem entre eles. Por isso, colocou ele a espada na mão das autoridades para castigar os malfeitores e proteger os que praticam o bem. Eles têm, por ofício, não apenas restringir e conservar a boa ordem pública, mas também a proteção da igreja e do seu ministério para que o reino de Cristo possa vir, a palavra do Evangelho seja pregada em toda parte e Deus seja honrado e servido por todos, como ele determina em sua palavra. Além disso, cada um, independente de sua qualidade, condição ou classe, é obrigado a submeter-se aos oficiais civis, pagar os impostos, respeitá-los e honrá-los e obedecê-los em tudo aquilo que não contrarie a palavra de Deus. Devemos orar por eles, para que Deus os dirija em todos os seus caminhos e também para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Em razão disso, reprovamos os anabatistas e outros rebeldes, e, em geral, todos quantos se opõem às autoridades e os oficiais civis, subvertem a justiça, introduzem a comunhão de bens e perturbam a boa ordem que Deus estabeleceu entre os homens. Esse é o artigo, então, 36 da Confissão Belga. Não é um artigo muito importante, já para nos mostrar, não é, que em nossa confissão, nossa amada confissão reformada, nós já temos um posicionamento sobre a nossa compreensão da política, não é? A nossa compreensão do governo, da organização da sociedade. E essa é uma visão, não é, puramente bíblica. Então, basicamente, essa tradição política reformada, essa compreensão, não é, sobre governo, sobre autoridade, sobre sociedade, ela nasce da Escritura para nos conduzir. Não é? É aí que nós aprendemos que o sola Escritura não é aplicado somente naquilo que é a questão, digamos assim, a esfera da igreja em termos de doutrina, de culto, não é? Da moral cristã, mas o sola Escritura se aplica exatamente em tudo para a nossa vida como cristãos, entende? Então, até mesmo
a questão de governo, de autoridade, de política, de organização, sociedade em geral, cultura, temos que enxergar essas coisas, não é? Essas esferas da sociedade a partir, não é? Dessa cosmovisão bíblica, não é? Dessa compreensão de que a palavra do Senhor é o que nos guia em exatamente tudo, tá? Isso é muito, muito importante mesmo, irmãos. Muito importante mesmo. Lendo aqui apenas um pequeno resumo, não é, do artigo 36, o assunto do artigo 36. Este artigo não fala somente sobre o ofício das autoridades civis, mas também sobre o dever dos cidadãos súditos, não é, para com as autoridades. Então fala-se tanto sobre o que as autoridades devem fazer, como também sobre o que nós devemos fazer. Então, o artigo 36 da Convenção Belga nos traz compreensão, não é, e conhecimento sobre qual deve ser o papel, qual é o papel do governo, qual é o papel das autoridades, mas também qual é o nosso papel, não é? O que eles devem fazer, ok? A partir dessa compreensão de que o governo é realmente ministro de Deus, como também o que nós, cidadãos, não é, devemos fazer. E o que nós cristãos, não é, como nós cristãos devemos realmente entender essas coisas e como devemos interagir com a autoridade, com o governo, com a sociedade de maneira geral. A igreja, antes de mais nada, louva o Senhor como seu bom Deus. Todos os homens são maus e justamente por isso Deus constituiu reis, governos e autoridades. Ele quer que o mundo seja governado por leis e códigos, ou estatutos no caso, com o objetivo de conter a indisciplina dos homens. Assim haverá boa ordem. Então, percebemos aqui, não é, nesse artigo, que a compreensão da necessidade de governos, de autoridades, de organização, não é? É justamente por causa que o homem é mau. Então, a base para a organização para nós, nesse sentido, não é? Para o estabelecimento de governos, pela vontade de Deus, é claro, não é? Ela tem como fundamento o fato de que o homem é depravado, a nossa natureza é depravada. Então, tentem imaginar o que é um mundo onde os homens são entregues a si mesmos, não é? Nós já vemos exemplos terríveis aí de pessoas que não se submetem a governos e de até governos também e vários grupos, não é, com suas ideologias, com suas pretensões, não é, de dominação do mundo, como eles pervertem o direito, como eles pervertem a moral, não é, relativizam tudo aquilo que nós sabemos que é correto, justamente para trazer cada vez mais, não é, tribulação, trazer contendas, trazer realmente um ambiente hostil, não é, sem um norte. Então, é isso que acontece. Ok? E por quê? Porque o ser humano é depravado. Por isso, observando a situação, a condição da humanidade, não é? Deus estabeleceu também governo, não é? Estabeleceu ordem na sociedade para conter o mal, não é? Para conter o avanço da maldade propagado pelos homens. Ok? Isso é muito importante. Não é? Muito importante. É por isso que nós precisamos de leis. Não é? Necessitamos de leis. Continuando, para este fim Deus concedeu poder às autoridades para castigar os maus e proteger os bons. Aqui compreendemos então, de maneira bem geral e objetiva, o papel do governo, o papel das autoridades, ok? Castigar os maus e proteger os bons, no sentido de que o governo foi posto por Deus como ministro do Senhor, não é? Justamente para que o governo, então, com sua autoridade, ele possa organizar a sociedade. Não é? Organizar e fazer justiça. Então, basicamente, o papel do governo, a gente pode compreender, não é? Bem objetivo aqui, certo? Bem simples aqui, que é punir os maus, né? Punir a maldade nesse sentido, ok? Então, cada ato de cidadãos que vai contra os princípios comuns, não é? Do bem comum das pessoas, os princípios morais, os princípios cristãos, bíblicos, cada ato dos cidadãos que atente contra a vida do seu próximo, que fira a lei de Deus, não é, deve ser punido pelo governo. É claro que quando nós falamos isso, nós não estamos pensando em que o governo tem que usar os 10 mandamentos nesse sentido para poder punir as pessoas, não. Mas toda lei boa, ok, ela procede desse princípio da lei de Deus. Então vem de lá, ok? Tudo que nós entendemos como certo e errado vem por esse princípio moral universal e imutável que é a lei de Deus, tá? Então pensando nisso, não é? Os governos receberam a autoridade de Deus justamente para castigar aqueles que atentam contra o seu próximo, ok? Que fazem mal à sociedade, que não se submetem à autoridade que Deus instituiu. Ao mesmo tempo, o governo tem o dever de honrar os bons,
Não bons no sentido de pessoas realmente boas, não é pessoas santas. Porque, veja, o pressuposto para que haja autoridades, não é, governamentais é que o homem é depravado, é que o homem é mau. E se o homem for entregue a si mesmo sem leis para reger e limitar, não é, então o homem vai fazer muita coisa ruim mesmo, certo? Então o pressuposto aqui não é que os homens são bons, que há pessoas realmente boas, no sentido de serem pessoas perfeitas e santas. Não, não é? Mas é em comparação com aqueles que fazem a maldade. É mais ou menos um contraponto aqui, que nós temos que entender assim. Ok? Então aqueles que estão praticando aquilo que é certo, obedecendo às autoridades, obedecendo então essas regras de conduta para o bem de si mesmo, para o bem do seu próximo, esses deveriam ser louvados pelo governo, não é? Eu sei que no nosso contexto de Ocidente, isso é muito difícil, né? A gente percebe que aqui no Brasil mesmo existe uma tal de bandidolatria muito grande e, infelizmente, toda a distorção que existe por causa de ideologias de pensamentos marxistas, revolucionários, as pessoas acabam trocando realmente os valores, invertendo os valores, e acaba que pessoas que fazem o que é certo são julgadas, não é? E pessoas que estão fazendo o que é errado, realmente contra o bem do seu próximo, são às vezes exaltadas, né? São defendidas por grupos que estão também participando do governo. Isso é uma coisa triste, mas aqui temos que compreender que o dever da autoridade é fazer o contrário, é punir os maus e louvar os bons, ok? É o que nós lemos aí em Romanos 13, né? Continuando, o dever das autoridades não é apenas cuidar da ordem pública. Então pegamos aqui esse exemplo para compreender, não é, nessa limitação, o objetivo do governo, ok? E qual é a sua área de atuação que o governo deve fazer. Mas não é somente isso. Não é? Promovendo, então, a justiça e a ordem, o governo traz benefício também para o povo de Deus. Então vamos pensar aqui. Ó. O dever das autoridades não é apenas cuidar da ordem pública, mas também proteger a igreja para que ela possa cumprir sua missão. As autoridades devem possibilitar que o reino seja propagado. Então, compreendam isso, viu? Essa questão é importante aqui. A ideia não é que o governo, ele deve, ou as autoridades devem, nesse sentido, beneficiar a instituição igreja, ok? A ideia aqui muito mais pensando em o governo da liberdade religiosa. Essa é a ideia, tá? Se a gente entende benefício da igreja enquanto instituição, significa dizer que a igreja, enquanto instituição, vai ter vantagem em relação a outras religiões, não é? E isso não é correto. Eu sou um cristão, não é? Então eu sou suspeito para falar, vou defender o meu lado. Embora eu tenha a convicção de que a igreja é realmente o povo de Deus e, portanto, não é uma religião criada por homens, mas revelada pelo Senhor, ordenada e chamada por Cristo, não é? Ainda assim, quando pensamos na esfera social, na esfera de atuação do governo, o que o governo tem que fazer para benefício nosso, não é? Ou seja, da igreja, como também para outras religiões também, né? Para a questão de liberdade de consciência, é garantir essa liberdade, tá? Então isso é importante compreender, tá bom? Isso é realmente muito, muito importante mesmo. Pensando no contexto, né, do século XVI, quando essa confissão foi feita, nós sabemos muito bem que o contexto ali era um contexto muito tenso, não é, de perseguição, de luta do governo mesmo daquele período, dos governos, né, contra os cristãos, com apoio da Igreja Católica Romana do período, né? E o que acontece? Por conta disso, nesse contexto, nesse espírito da época, não é? Houve um trecho então que foi tirado depois, né? Foi revisto e tirado desse artigo da confissão, que é justamente isso aqui. Originalmente o texto incluía aqui as seguintes palavras, nesse artigo aqui, certo? Que o governo também tem que fazer o quê? Impedir e exterminar toda a idolatria e falso culto a Deus, destruindo o reino do anticristo e, nesse sentido, promovendo o evangelho no lugar disso, não é? Então, isso estava originalmente, né, na Confissão Belga, nesse artigo 36, ok? E foi revisado depois de tirado, porque aqui, por causa do contexto, né, do espírito da época, aquele espírito tenso realmente, né, de batalha, de perseguição, não é? Então, eles realmente acabaram afirmando isso, pensando em toda a guerra cultural, guerra de culto, vamos dizer assim, né? Guerra da adoração que havia. Então eles pensaram assim naquele período, mas depois refletiram melhor e houve uma mudança então, bem posteriormente mesmo, para tirar esse pedaço aí, não é? E focar realmente em que, quando pensamos na interação do governo em beneficiar a igreja e o reino de Deus, é no sentido de dar liberdade para que nós cristãos e para que a igreja possa atuar na sociedade. E isso vale para as demais religiões também. Isso é muito, muito importante mesmo, irmãos.
Continua aqui. Cada um, em qualquer posição que esteja, tem o dever de submeter-se às autoridades, pagar impostos e obedecer-lhes em tudo, o que não contraria a palavra de Deus. Então, essa é a compreensão, né, da nossa obrigação com relação ao governo. Devemos orar também em favor das autoridades, no sentido de que Deus as guie em todos os seus caminhos, não é? A fim de que haja espaço para a vida cristã, ou liberdade para a vida cristã, vida tranquila e mansa. Não é? E aí, então, tem a rejeição, mais uma vez, isso é muito comum na confissão belga, né? Rejeição daquilo que ensinavam e praticavam os anabatistas. Não é? Então é dito, rejeitamos a opinião dos anabatistas e de todos os revolucionários que não aceitam governo ou autoridade. Isso é muito importante também. Mas que querem derrubar a ordem judicial e que abalam as boas regras que Deus deu para que se pudesse agir e viver com responsabilidade. Então, os anabatistas daquele período eram revolucionários, não aceitavam o governo, não aceitavam a legitimidade do governo e as autoridades. Não é? Então, a compreensão desde o governo era bem diferente da nossa. Não é? A nossa tradição reformada é uma tradição completamente antirrevolucionária. Não combina, não faz sentido alguém ser um reformado e estar apoiando pautas revolucionárias, ok? Não está ligado à tradição reformada, tá bom? Vamos para o ponto 2 então, para dar continuidade e explicar aqui essas nuances aqui do artigo 36 da Confissão Belga. Vamos lá. As autoridades são uma prova da bondade de Deus, não é? Uma afirmação muito importante. Como nós entendemos as autoridades, a questão do governo, não é? Contra esse pensamento de muitos aí, né, que querem anarquismo mesmo, ok? Até anarcapitalismo, etc, não é? Uma ausência de governo, não é? E isso também é revolução, digamos assim. A nossa visão é que as autoridades são uma prova da bondade de Deus. Então, jamais um cristão pode rejeitar o conceito de autoridade, o entendimento de necessidade de autoridade de governo, tá? Porque nós compreendemos que as autoridades são uma prova da bondade de Deus. Continuando. A existência e a ação das autoridades com seu poder nem sempre agradam, isso é fato. Por exemplo, quase ninguém gosta de pagar impostos, não é verdade? Ou de ser multado. Às vezes as pessoas querem analisar as autoridades e julgá-las pelas ações, não é, oficiais que acabam de alguma maneira nos prejudicando. Lembrando que esse prejuízo vem muitas vezes por nossa culpa, né, por desobediência. Então, não com relação aos impostos, né? E isso é um assunto bem complexo, na verdade, porque quando o governo não se mantém no seu papel fundamentado nas escrituras sagradas, obviamente esse governo vai ser um governo que vai oprimir o seu povo. Aqui no nosso país, nós somos oprimidos sim por meio das cargas tributárias, né? Por meio dos impostos. E isso é uma opressão da parte do governo, né? Porque não se justifica muito porque arrecadar tantos impostos, sendo que só quem é beneficiado nesse arrecadamento terrível, não é a classe política, basicamente isso, ok? Enquanto as pessoas mais pobres, não é, que estão aí sofrendo, acabam não sendo ajudadas nesse sentido. E muitos grupos políticos, partidos, acabam alegando que esses impostos arrecadados de maneira tão alta é justamente para ajudar essas pessoas, não é? O que já é errado você forçar o indivíduo a querer contribuir. Isso deve ser uma atitude do indivíduo, não é? E não imposta pelo governo. Mas eles usam essa desculpa, e várias outras desculpas também, só que no fim as pessoas não são ajudadas, né? Então são todos impostos arrecadados, né? Cargas tributárias terríveis no nosso país, mas as pessoas pobres continuam no prejuízo, não é? E os políticos continuam cada vez mais aumentando o seu poder, não é, de domínio na população. Isso é uma coisa muito clara e terrível no nosso país. O ponto é, então, que pensando nesse assunto aqui, nós não podemos analisar as autoridades políticas, não é, pensando apenas em ações que nos prejudicam. Pensamos nos impostos, deu para entender mais ou menos o que isso significa, mas às vezes, não é, o governo vem, ou a autoridade vem e nos pune quando nós cometemos o mal, né? A ideia de fazermos o mal e sermos punidos por causa disso, porque há regras, há leis, não é? Então pessoas que estão aí dirigindo sem carteira de motorista, com carteira desatualizada, com carro já irregular nesse sentido, né? Não podem reclamar e dizer que o governo é corrupto porque o governo está cobrando multa. Na verdade, se há uma lei, não é para ser cumprida, não é? Então, se a pessoa é barrada porque está no erro, não tem que reclamar.
não é? Essa questão de você reclamar, mesmo quando você está errado, é uma atitude puramente revolucionária, ok? Não, é claro que ninguém vai gostar, é muito ruim, né, essa punição, mas ruim em que sentido? Na minha sensação, eu fiz o que é mal e eu estou sendo punido, e a minha sensação daquilo ali é ruim, porque eu estou perdendo alguma coisa. Porém, é justo. Se há uma lei, não é? Eu devo ser punido se eu descumpri-la. Isso é o justo, não é? Em nosso país é um pouco invertido isso aí. Infelizmente, há uma inversão de valores e me parece que é totalmente ao contrário, né? Parece que fazer o errado aqui no Brasil tem sido louvado por grupos políticos revolucionários, né? Continuando. Mas na época em que a Confissão de Fé foi escrita, e a situação era bem pior do que a que nós temos hoje. O último artigo da Confissão, no artigo 37, por exemplo, diz que havia muitas autoridades que condenavam a causa da igreja como herética e ímpia. Naquela época havia muitas tensões entre as autoridades e a igreja. E as igrejas, no caso. Muitas autoridades usavam violência para desfazer a reforma da igreja. Os adeptos da reforma eram perseguidos e alguns até mortos. E alguns querem negar isso hoje, né? Muitos romanistas que são conservadores, né, que atuam na área da política, querem negar o que a história nos conta, e basicamente eles vão ter que dizer o que boa parte da Europa é mentirosa, né? Porque parece que, infelizmente, a verdade só é verdade se é contada por eles, né? Teria sido estranho se a igreja, nessa situação toda, é uma pergunta, né? Então, teria sido estranho se a igreja, nessa situação toda, tivesse ignorado as autoridades e tivesse exortado a uma atitude de desobediência a elas? Uma pergunta. Tendo esse contexto ruim de perseguição por parte das autoridades, junto ali com a própria instituição católica romana, a perseguição contra os protestantes, especialmente, né? Especificamente os reformados, digamos assim, os calvinistas. A igreja teria agido de maneira estranha se por acaso os cristãos resolvessem, não é, partir em revolução? Seria estranho, porque foi essa atitude dos anabatistas, né? Eles buscaram a revolução. Mas seria estranho se a igreja, nesse sentido, observando as injustiças do governo, também se levantasse, né, os cristãos ali em revolução? Seria estranho isso? Para muitas pessoas não seria estranho. Na mentalidade que nós temos hoje, principalmente, as pessoas achariam normal, né? Muitos concordam com isso, que, não é, quando nós temos o governo agindo de uma maneira que nos prejudique, nós precisamos, não é, nos levantar contra esse governo em revolução. E, veja, embora seja muito fácil pensar isso hoje, na época da Reforma Protestante, a situação era bem diferente, né? Era muito pior do que é agora. Para os cristãos especificamente, né? Pensando nos cristãos protestantes e reformados, a situação era muito pior, a perseguição era severa contra esses. E mesmo assim, não é, nesse contexto terrível de perseguição, de injustiças, a nossa confissão, ela não é uma confissão que apoia revoluções. Muito pelo contrário, repreende as revoluções, não é? Então, continuando, portanto, é surpreendente que a igreja perseguida pelas autoridades diga que reis, governos e autoridades vêm do nosso bom Deus. Então veja, uma vez que aqueles cristãos estavam sendo perseguidos por reis, pelas autoridades, não é, constituídas ali, eles poderiam facilmente, vendo a perseguição por meio dessas autoridades, dizer que essas autoridades não eram de Deus, ok? Que nós não podemos nos submeter a essas autoridades porque não são de Deus. Mas foi o contrário. Ainda assim, os cristãos ali confessaram, mesmo diante dessas autoridades que estavam agindo com injustiça, confessaram que as autoridades, não é, elas vêm do nosso bom Deus. Então vejam o pensamento aqui, não é? A igreja dá um testemunho positivo sobre as autoridades e não deixa nenhuma dúvida sobre sua posição diante dos governos e reis. Então a nossa posição não é revolucionária. Não é revolucionária, ok? Guy de Brès foi martirizado. Ocorreu muita injustiça contra aquele homem, contra muitos outros cristãos. Não é? Essa confissão, ela foi escrita justamente para que as autoridades do período tivessem conhecimento, né? Conhecimento de que os cristãos reformados não são revolucionários. Não são revolucionários. O artigo 36 explica por que as autoridades são uma prova da bondade de Deus. Fala-se sobre a perversidade do gênero humano e a indisciplina dos homens. Por isso seria um desastre se os homens pudessem fazer o que quisessem.
Assim, haveria a situação horrorosa de Juízes, não é? Lembrando aqui do capítulo 17, verso 22. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais correto, mais reto, o que era certo diante dos seus próprios olhos. Ou seja, sem autoridade, sem governo, o mundo vira um caos. Essa é a realidade. Deus instituiu as autoridades para organizarem o mundo. Então a igreja não acreditou que os homens se tornassem cada vez melhores e pudessem viver sem autoridades. A igreja, então, a igreja de Cristo nunca teve uma teologia ilusória, sabe? Há muitos que são fantasiosos nesse sentido. A teologia da igreja é bem realista. Nós não negamos a realidade. E a igreja realmente confessou isso. Ela não pôde acreditar, os cristãos não puderam acreditar que o homem melhoraria com o tempo, não é? Existem visões aí cristãs, versões cristãs, vamos dizer assim, teologias cristãs, que são bem mais otimistas, não é? E que foram frustradas ao passar dos anos. Pensando, por exemplo, nesses cristãos que são bem mais otimistas, que acabam crendo e pregando que tudo vai melhorar, não é? O mundo vai passar por uma transformação espiritual muito grande por influência da igreja e tudo vai ficar bem, não é? E à medida que o homem for crescendo em conhecimento, avançando em tecnologia, o homem vai ter mais um encontro com Deus, vai ter uma consciência melhor dos seus pecados, dos seus atos, vai buscar mais os princípios, não é? A ética cristã. E o resultado é que, na verdade, não aconteceu isso, não é? Na história não aconteceu isso de jeito nenhum. Entende? Eu sei que durante as guerras que aconteceram no mundo, especialmente as duas últimas guerras, as duas guerras mundiais, as duas grandes guerras mundiais, frustrou a teologia de muitos cristãos. Porque eles perceberam que o homem, avançando em tecnologia, em conhecimento, não fica melhor. Muito pelo contrário. Usa o conhecimento que tem, os recursos que adquirem para o mal, para a dominação, para humilhar outros povos. É isso que acontece. Porque isso é a natureza humana. Não é? Então a igreja não foi otimista, mas foi realista nesse sentido. Por isso, a compreensão da necessidade de autoridades. Pelo contrário, então, numa época em que as autoridades ameaçavam destruir a igreja, no caso, ela falou sobre o bom Deus que constituiu reis, governos e autoridades. Ela não se deixou levar por emoções ou experiências decepcionantes, mas falou de acordo com a Escritura. Portanto, temos aqui um belo exemplo daquilo que é e deve ser confessado. Não é? Então, veja, todas as razões aqueles cristãos tinham no século XVI para rejeitarem a necessidade de governo. Mas eles não fizeram isso. Reconheceram a legitimidade dos governos, não é? E compreenderam e entenderam que a existência de governos, não é? Pensando aqui no contexto da confissão, de reis, de autoridade de governantes nesse sentido, não é uma bênção de Deus para a nossa vida, tá? Vem do nosso bom Deus, vem do nosso bom Deus. Ok? Terceiro ponto. É de Deus que as autoridades recebem seu poder e sua competência. Às vezes as pessoas acabam pensando que porque a igreja ela é uma esfera de atuação distinta do Estado, e realmente é, e deve ser compreendida assim para que não haja uma confusão, mesmo que tenha cooperação, não pode haver confusão, invasão, nesse sentido dessas esferas, não é? Ainda assim, temos que compreender como cristãos que a autoridade que o governo tem, ela não é um fim em si mesmo, não é? Estamos acostumados a confessar nas constituições do mundo, na nossa Constituição, que todo o poder emana do povo, que o poder emana do povo, não é? E eu sei que o pessoal está pensando em termos de governo, de política, né? De organização. Mas mesmo assim, como cristão, nós precisamos confessar o contrário. Confessar não que o poder emana do povo ou das autoridades em si, não é? Mas emana de Deus, não é? No fim, por mais que o povo seja um poder constituinte, não é? E as autoridades sejam um poder constituído, vamos dizer assim, no fim, essa Constituição só é possível, só é real, só é aplicável porque Deus instituiu as autoridades. E o povo, então, é chamado a reconhecer a autoridade que Deus instituiu. Esse é um ponto muito, muito essencial para nós, tá? Então não se pode confundir isso. Vamos sempre lembrar que é de Deus que as autoridades recebem o seu poder e competência. Tá bom? Deus forneceu às autoridades a espada.
Ou seja, a autoridade da espada, da justiça, não é? Da vingança contra os ímpios, da punição do mal, vem de Deus. Isso significa que elas têm poder para impor sua vontade. Por isso falamos sobre o braço forte das autoridades. A igreja não tem esse poder. Então, veja, o governo, as autoridades civis, elas têm de Deus a autoridade, não é, o poder para atuar na sociedade e punir e usar a espada, ok? Não é a função da igreja. Então, quando nós olhamos para a Idade Média e recordamos, não é, das atitudes da Igreja Católica Romana naquele período, dos cristãos ali, não é, bem iludidos com uma visão de mundo bem teocrática, o que é errado para nós. Nós não somos uma nação cristã, não existe isso, tá? Isso é uma ilusão. Eles acabavam confundindo as coisas. E nós vemos ali na história, na Idade Média, infelizmente, né, muitas atitudes ruins, muitos crimes cometidos pela igreja. Não é? Quando eu falo isso, pensando na instituição que se chama Católica Apostólica Romana. Não é? Da onde nós saímos, vamos dizer assim, ou fomos tirados. Não é? E a igreja, a instituição igreja, então, oficial ali do Ocidente, né, da Idade Média, instituiu o tribunal, né? Instituiu um tribunal, a Santa Inquisição. E por mais que o pessoal queira justificar as atitudes deles, né, para queimar hereges, e para fazer várias ações ali naquele período, eles estão errados, eles estavam errados. Eu não estou tirando méritos da luta dos cristãos ali, não é, da igreja, contra, por exemplo, o avanço dos muçulmanos naquele período. Não é? Eu não estou tirando mérito. Mesmo assim, não é papel da igreja fazer isso. Tá? Não é papel da igreja. Tem que ficar muito claro o que é igreja e o que é Estado. Não pode se confundir isso aí. Então, uma coisa é o Estado ter poder de Deus. O Estado, ou no caso os governos, né, as autoridades receberam poder de Deus para atuarem nessa esfera social com autoridade realmente para punir as pessoas. Né? Mas a igreja não pune assim. A igreja não tem esse tipo de trabalho. A igreja está dentro de uma esfera, não é, muito específica, bem religiosa, ok? E ela não pode, nesse sentido, interferir na sociedade para promover juízo. Isso não existe, isso é completamente antibíblico, é uma visão muito distorcida de cristianismo, tá certo? Então a igreja não tem esse poder. Deus não deu poder à igreja para julgar o mundo lá fora, tá? Não agora, não é assim que funciona. A igreja não tem esse poder então, nem mesmo quando tem que punir pecadores. Né? Então, por mais que, por exemplo, a igreja esteja lidando com a situação de pecados, né? Pessoas pecando, blasfemando contra Deus às vezes, fazendo coisas terríveis, não é? E até desviando-se para heresias terríveis, a igreja não tem poder, autoridade divina para punir essas pessoas e matá-las, não é? E punir com pena de morte. Não tem. Então, toda a ação, não é, da Santa Inquisição para punir hereges com a morte, queimando-os, foram ações criminosas, ok? Completamente anticristãs, antibíblicas, tá certo? E que não representam o pensamento cristão. Cristo não ensinou isso para nós, para a igreja. Nós não vemos os apóstolos queimando ninguém. Isso é muito importante. E olha que heresia já havia naquele período deles. Eles combateram hereges, tá? Eles foram excomungados, tirados nesse sentido da igreja, mas eles não foram mortos pela igreja. Isso é muito sério, pessoal, lembrar disso. Deus não deu poder para a igreja, nesse sentido, agir com a espada. Isso é papel do governo, é papel das autoridades civis, e não nosso. Mas as autoridades podem executar, somente as autoridades, né, podem executar a pena de morte e defender seu território, por exemplo, por meio de um exército forte. Então a igreja, por exemplo, não pode atuar assim na sociedade, a igreja não pode formar um exército especial e divino para poder combater o mal. Isso não existe, tá? Isso é uma distorção do cristianismo, né? Qualquer um daqueles que ainda reafirmem esses posicionamentos históricos da Igreja de Roma, por exemplo, não é, estão indo contra as Sagradas Escrituras, como eles foram no passado. Não é uma visão bíblica esse entendimento de que a igreja pode atuar em tudo. Como assim? Não é? Isso é estranho.
Isso é antibíblico, isso é errado, não é o papel da igreja. Cada instituição no seu devido lugar, tá? No seu devido lugar. Ok? Então, quem pode fazer isso é o governo, as autoridades constituídas para este fim, que podem, então, aplicar a pena de morte, podem formar exércitos para defender o povo. Isso é comum, aceitável, é compreensível, faz parte também daquilo que nós chamamos de governo, e isso vem de Deus. Vem de Deus, tá bom? As autoridades têm poder para impor sua vontade, mas elas têm também competência para fazer isso e até obrigação de fazê-lo. Foi Deus que lhes forneceu a espada para usá-la se for necessário, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, a autoridade aqui, como em Romanos nós aprendemos, no capítulo 13, deve ser vista como ministro de Deus, tá? Ministro de Deus, atuando em uma esfera distinta da nossa. As autoridades têm poder para impor, então, não é? A lei nesse sentido, aplicando a sua lei. Um argumento comum contra a pena de morte é que as autoridades, assim, eliminam a possibilidade de conversão de um condenado, por exemplo. Isso é uma coisa estranha, mas eu sei que muitos cristãos hoje, né, evangélicos, acabam defendendo isso. Esse pensamento de, nós temos que ser contra a pena de morte, isso é inadmissível, Cristo nos trouxe a vida, nos ensinou o que é amor. E elas têm um costume de desalinhar uma coisa da outra, não é? É um pensamento bem dicotômico. E se as pessoas não tomarem cuidado, elas vão, daqui a pouco, com um dualismo, não é, acabarem negando que Deus é um só, e daqui a pouco dizendo que o Deus do Antigo Testamento era ruim, porque ele mandava matar, mas o Deus do Novo Testamento é novo. Isso é uma coisa velha já, né, na verdade, esse dualismo. E tem que tomar cuidado, porque muitos cristãos hoje ainda creem assim, pensam assim. Não é? Que um cristão jamais pode apoiar que tenha na sociedade pena de morte. Por quê? Porque as pessoas realmente acabam dando essa ênfase, não é, de que a pena de morte acaba com a possibilidade da conversão do condenado, não é? E eles acham que isso é falta de amor, ok? Como reformados, nós cremos na soberania de Deus. Olha, ninguém se converterá sem a vontade de Deus, tá? Ninguém vai se converter sem a vontade de Deus. E os que se convertem, quando ouvem o evangelho, são seus eleitos, mas ninguém vai se converter. É quem Deus escolheu, realmente, desde a fundação do mundo. Esses vão crer. Então nós confiamos na soberania de Deus. A gente não tem essa preocupação não, que é como se fosse, quando chegar o dia do juízo final, fosse faltar gente do lado de Deus, vamos dizer assim. Não vai faltar, não é? Todos os que foram eleitos para a salvação serão salvos. Deus providenciou, Deus preordenou, né? Predestinou o fim e os meios. Então não vai faltar ninguém, não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe com isso. O correto é o indivíduo cometer um mal que exige tal punição, ele deve ser punido. Ele deve ser punido, tá? Então imagine a situação. Vou criar uma situação para vocês aqui. Imagine que um rapaz, um membro de uma igreja, ele se envolve em uma situação tão terrível, e no país tem pena de morte. E esse membro da igreja, ele acaba cometendo um crime terrível, não é? Que acaba matando pessoas, então, por causa disso, e ele seja condenado à morte, ok? E a autoridade constituída tem que julgar esse fato. Ninguém tem que julgar o coração de ninguém no sentido de, ele se arrependeu realmente, mas é a segunda chance. Se existe a pena de morte e ela for ser aplicada realmente, então o indivíduo tem que recebê-la. Mas aí você vai falar assim, mas você não é um pastor, você não poderia chegar lá e intervir nesse sentido? Não. O que eu diria para essa pessoa? Eu consolaria a pessoa, não é, de outra forma. Não lutando para que ela não sofresse a pena de morte. Ora, se é o que a lei exige, cumpra-se a lei. As autoridades foram colocadas para isso, né? Para aplicar a lei. Então não tem sentido ter autoridade além de ser aplicada. Isso não faz sentido nenhum. Então como é que nós devemos consolar alguém se essa situação existir, né? Justamente levando a pessoa, né, a refletir nos seus pecados, na sua vida diante de Deus, e ela lembrar de uma coisa e crer numa verdade, de que o que mais importa não é o juízo que os homens trazem a nós, por mais que sejam justos, ok? Sejam corretos, mas o mais importante é como nós estaremos diante de Deus. Então a preocupação do indivíduo deve ser essa. Mesmo ali, consciente dos seus pecados, ele deve ser conscientizado de que ele merece aquilo, de que é justo que aconteça aquilo, porque é o que a lei exige, e o que ele cometeu exige aquela punição. Então ele deve ter consciência disso,
Não vai ser uma situação fácil? É claro que não vai ser fácil. Mas ele deve realmente compreender, reconhecer que ele merece aquilo ali e se apegar a Cristo, não é? Se apegar a Cristo. Se ele crê no Senhor Jesus Cristo, não é? A partir do momento que ele receber aquela punição e fechar os olhos nesse mundo, ele estará com o Senhor. Essa deve ser a consolação para todos nós, até numa situação dessa extrema que eu criei aqui, tá? Isso é muito importante. Então um cristão não tem que ser contra a pena de morte, tá bom? Não tem que ser. Ninguém vai faltar, ok? Ninguém vai faltar. Todos que Deus escolheu estarão lá. Estarão lá. O ladrão que estava ao lado de Cristo, né, ele se arrependeu. Se vocês forem observar bem, na crucificação, não é? Um dos ladrões que estavam ali, merecidamente, confessou seus pecados, reconheceu a santidade e inocência de Cristo e reconheceu Cristo como rei. Ele se arrependeu e recebeu a palavra do Senhor de salvação. Ele foi poupado da sua pena de morte? Não foi poupado. Mas ali, ele reconheceu que ele, como o outro, né, que estava zombando, no caso, estavam recebendo a pena justa por seus próprios crimes, por seus próprios pecados. Por seus próprios pecados. E não fugiu disso, né? Não ficou reclamando, gritando. Não, ele sabia que merecia aquilo. Mas ele olhou para Cristo e viu que Cristo não merecia aquilo. Cristo é santo, ele é inocente, ele não fez nada de errado. Não é? Então, o ladrão, nesse sentido, nesse processo, ali na cruz, se arrepende de seus pecados, reconhece as suas falhas, aponta para Cristo como sendo santo, como sendo justo, como sendo inocente, não é? E o reconhece como rei. Então, é assim que devemos orientar, e não sermos contra a pena de morte, certo? Isso é muito claro na Escritura, tá? Então, é assim que temos que compreender, não é? Mas devemos, então, enfatizar que é o próprio Deus que, num caso tão grave, termina então a vida humana. No fim, o indivíduo vai morrer e isso vai acontecer porque Deus quer, não é? Deus vai estar operando com sua soberania. Como devemos avaliar a atitude das autoridades que, ao invés de protegerem, perseguem e matam seus súditos cristãos? Né? Era essa cada vez mais a situação na época em que a confissão de fé foi escrita. Pode a igreja, numa situação assim, reconhecer as autoridades como um presente do nosso bom Deus? Mesmo diante de perseguições, de injustiças promovidas pelas autoridades, não é? A igreja deve reconhecer que ainda assim as autoridades são um presente do nosso bom Deus? Sim, o princípio permanece o mesmo, essa é a grande verdade. Nós não podemos mudar de opinião simplesmente por causa das circunstâncias. A verdade é a verdade independente das circunstâncias, não é? É absoluta, essa é a realidade. O artigo 36 mostra muita fidelidade às autoridades, mas há um limite a esta fidelidade, pois não podemos fazer nada contra a palavra de Deus. Agora, não obedecer às autoridades num determinado ponto não significa que elas não sejam mais reconhecidas como autoridades, não é? Então, porque nós às vezes discordamos das autoridades em alguma situação, em algum ponto específico, não significa dizer que nós estamos, nesse sentido, rejeitando as autoridades. Não. Quando as autoridades errarem, vamos dizer que estão erradas, não é? E não vamos, nesse sentido, desrespeitá-las, mas vamos continuar reconhecendo a legitimidade das autoridades. Tá? A igreja, no artigo 16, não é, pratica o ensino da Bíblia, que diz que as autoridades são instrumentos de Deus, não é? Alguém poderia perguntar, mas não há exceções, né? Não há exceções? E vai vir na mente de muita gente, Hitler, né? Mao Tse Tung, Stalin, Lenin e outros aí que fizeram miséria nesse mundo. Che Guevara aqui na América, né? Então, assim, eu sei que isso vem à mente. Então, não há exceções, não é? Não há autoridades que não agem como instrumento de Deus? Claro que sim. Há autoridades que realmente não agem assim, não obedecem nesse sentido à regra. Só que o fato de autoridades desobedecerem, desonrarem o ofício e humilharem o povo ao invés de cuidar do povo e proteger e dar liberdade, ainda assim não muda a regra. O fato é, as autoridades vêm de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, não fala sobre autoridades neutras ou cristãs, mas sobre as autoridades que existem, ok? E Jesus disse ao governador Pilatos que ele não teria nenhuma autoridade sobre ele se de cima não lhe fosse dada. É que aprendemos em João 19, verso 11. Nem mesmo João Batista disse aos soldados que deviam abandonar a sua profissão.
a igreja mantém a regra de que as autoridades foram instituídas por Deus. Ok? Então, tanto João Batista, como também o próprio Cristo, não negaram a legitimidade das autoridades e ainda reconheceram que a autoridade que eles tinham vinha de Deus. Tá? Ponto 4. As autoridades devem cuidar da ordem pública. Então, pegando esse aspecto agora mais da sua própria atuação, né? O ofício das autoridades é cuidar da ordem pública e zelar por ela. Então, elas devem fazer com que haja boa ordem na vida pública. Isto, ou seja, a política nesse sentido também, né? Isto implica na responsabilidade das autoridades de fazer com que o nome de Deus seja respeitado, não é, na vida pública, tá bom? Pois as autoridades são ministros de Deus e não podem tolerar que o nome de Deus seja blasfemado na vida pública. Isso não mudou. Mesmo não vivendo nós em uma teocracia, nós não podemos, como cristãos, concordar ou ficarmos calados diante de atitudes que ferem, nesse sentido, a lei de Deus, que ofendem o nome do Senhor, e como cristãos, porque o Estado é laico, ficamos calados. Alguns que vão achar que porque o Estado é laico, nós não podemos ser contra, a opinião do cristão deve ser contrária a isso aí. Não, de forma nenhuma. Não é? Mesmo tendo a consciência de que o Estado atua em uma esfera e a igreja em outra, ainda assim, as autoridades civis foram constituídas por Deus. Isso é muito importante. As autoridades civis não são um fim em si mesmo. Tá? Isso é muito importante para nós. Então, é dever da autoridade zelar por isso. É por isso que nós, como cristãos, precisamos buscar um governo, não é, que tenha princípios. Princípios que nos dê liberdade. E, no fim, os princípios cristãos, não é? A moral cristã, ela dá liberdade e beneficia não só as igrejas, não só os cristãos, não é? Mas outros credos também. Não é? Outros credos também. Afinal, eles também querem liberdade e querem até ver em harmonia na sociedade. Ora, em que a fé, em que os princípios cristãos ferem isso? Não é? Como? Não tem como, né? Realmente os princípios cristãos concordam com essa liberdade e com esse respeito. Então, temos que buscar, não é, governos que realmente zelem por tais princípios. Entretanto, o ofício das autoridades de observarem os mandamentos de Deus na área da sua competência é limitado. Então, vamos lembrar disso aqui. Não é? Vamos lembrar disso aqui. Então, veja, temos que buscar governos que nos garantam liberdade para culto, para aplicarmos os princípios da palavra de Deus e vivemos de acordo com a palavra de Deus, tá? Mas o ofício das autoridades civis, não é, de observar os mandamentos de Deus na área que atuam, na sua área de competência, que é a sociedade, ele é limitado. Não é como na igreja, entendeu? Você não vai exigir que o governo, né, crie polícias, né, por exemplo, grupos, organizações que vão fiscalizar as pessoas para ver se elas estão guardando o dia do Senhor, por exemplo, né? Isso não existe. Ou pessoas sendo presas porque blasfemaram o nome de Cristo. Não é nesse sentido, ok? Elas não podem impor aos seus súditos esses mandamentos no seu sentido total. Então, lembre, por que não pode fazer isso? Porque nós não vivemos em uma teocracia. Não é uma teocracia. Porque assim deveriam obrigar, por exemplo, os homens a assistir aos cultos da igreja, o quarto mandamento, né? Ou a amar seus inimigos, o sexto mandamento. Isso não é possível nem viável para uma sociedade. Não é? Um governo não pode obrigar as pessoas a isso. As autoridades devem sim promover o domingo como dia do descanso. Isso já acontece, não é? Então dá-se liberdade para isso. Também devem fazer com que o sexto mandamento, não matarás, seja observado em relação a muitas questões, como por exemplo aborto, eutanásia e crimes no sentido geral, não é? Que nós vemos aqui no Brasil em abundância, vamos dizer assim. São terríveis. Não é? Então, as autoridades não podem comprometer a força e a consciência dos seus súditos, mas também não podem tolerar que os mandamentos de Deus sejam desrespeitados. Então, veja, pensando na área de atuação da sociedade, do governo na sociedade. Então, as autoridades, então, civis, elas não podem, nesse sentido, impor a obediência dos mandamentos, como nós aprendemos na vida cristã, onde nós somos exortados, não é? A obediência dos mandamentos de Deus. O governo não vai fazer uma coisa dessa.
não é? Mas também o governo não pode tolerar que esses mandamentos sejam quebrados, não é? Então, pensando em proteger a vida, por exemplo, em toda a nossa interação com o próximo, é dever do governo, não é, garantir com que as pessoas possam ter tal liberdade e serem protegidas também. Ou seja, para que haja então a função do governo realmente correta, o governo então vai punir os maus para impedir que isso aconteça e louvar os bons, não é? É nesse sentido aqui. Ponto 5. As autoridades devem proteger o santo ministério da igreja. Vamos entender isso aqui então, viu? Não é preciso ser cristão para ter a opinião de que deve haver liberdade de religião. Muitas vezes, esta opinião é consequência da convicção de que deve haver liberdade de consciência para todos, inclusive para a igreja. Mas o artigo 36 tem um outro ponto de partida. Não se fala aqui sobre a igreja como um grupo de pessoas que têm suas próprias ideias e precisam de liberdade para praticá-las. A igreja age conforme a ordem de Deus. Que fique claro isso. O ministério da igreja não é uma invenção humana, mas foi ordenado e constituído por Deus, por isso é chamado o Santo Ministério da Igreja. Portanto, as autoridades devem proteger o Santo Ministério da Igreja. Todos devem ter, então, liberdade de religião, ok? Mas nós, como cristãos, precisamos cada vez mais, não é, influenciar para que o governo seja direcionado para isso, para essa compreensão, a fim de que nós também gozemos dessa liberdade. É neste contexto que o artigo 36 também diz que as autoridades devem promover o reino de Jesus Cristo e a pregação da palavra do Evangelho em todo lugar, para que Deus seja honrado e servido por todos, como Ele ordena em sua palavra. Ou seja, o governo não vai propagar o reino de Deus, não é, escolhendo quem serão os oficiais, não é? Não, mas é dando liberdade para a igreja agir na sociedade. É isso, não é? E quando o governo não interfere e não atrapalha a igreja cumpre a sua missão. É nesse sentido, tá? Isso não significa que as autoridades devem ordenar pastores, não é? Mas na área de sua competência, elas devem fazer com que o reino de Cristo seja promovido. Por exemplo, são as autoridades que permitem que sejam construídas igrejas e constituídas igrejas. As autoridades não podem ser neutras, tá? Não pode haver uma confusão aqui, como tem acontecido no nosso país, por exemplo, não é? O nosso país é laico. Ser um país laico, não é? A laicidade, então, apenas significa que o Estado, o governo, não tem uma religião oficial. Não existe isso, não é como na monarquia, tá? Como seria uma monarquia no Brasil? Obviamente, a Igreja Católica Romana seria a religião oficial do Estado, tá? Isso era o que aconteceria numa monarquia aqui no Brasil, certo? Então o Estado hoje é laico e significa dizer apenas que não existe nenhuma religião beneficiada, não é? Não existe uma religião preferida e oficial do Estado. Isso é muito claro. A questão do cristianismo tem que estar muito mais ligada à vida dos cristãos, não é? E à sua influência como cidadãos, como cristãos que realmente agem de acordo com o Evangelho. Ok? Só que pensando no Estado laico, esse Estado não significa, essa laicidade não significa, não é, um Estado ateu. Então, o governo está, nesse sentido, desonrando o seu ofício, não é? Jogando para baixo o seu ofício quando milita contra os cristãos. Não faz sentido, né? Isso não faz sentido, tá? Então, pois elas devem ter o objetivo de governar de tal modo que Deus seja honrado e servido por todos. Por quê? Porque é assim que Deus ordena em sua palavra, certo? Então, o Estado laico não é um Estado ateu. Não é um Estado que milita contra os cristãos, não é? Não é um Estado. Quem busca isso são os marxistas hoje, né? Os marxistas é que buscam isso, não é? Essa ideologia materialista que usa a religião para enganar as pessoas, as massas, mas no fim eles são materialistas, eles querem acabar, na verdade, com os princípios cristãos, morais, religiosos, né? Acabar, exterminar com tudo mesmo. As autoridades não podem obrigar seus súditos a servir a Deus, mas elas devem fazer com que as pessoas tenham livre acesso à pregação. Pois não é pelo poder das autoridades, mas é pelo poder divino do evangelho pregado que as pessoas honram e servem a Deus. Por isso, as autoridades devem proteger e promover a pregação do evangelho. Ponto 6, então, penúltimo ponto, viu? Cada um tem a obrigação de submeter-se às autoridades. Então, veja, essa é a visão reformada, né? Contra a revolução.
Após ter explicado o ofício das autoridades, o artigo 36 não diz que devemos obedecer somente às autoridades que agem conforme o ensino bíblico. O artigo diz que cada um tem a obrigação de submeter-se às autoridades. Não é? Basta ler o que Pedro ensina em sua primeira carta, capítulo 2, versos 13 a 14. Não é? Já notamos que Paulo, em Romanos 13, se refere às autoridades que existem. Na época era o imperador romano, não é? O Nero, que era o incrédulo. E mesmo assim, ele estava ensinando os cristãos a honrarem as autoridades. Tá? Então veja que circunstâncias, não é? Que decepção com o governo não justifica o cristão ser um rebelde, ser um revolucionário. Nossa obediência às autoridades tem um só limite. É só diante de uma situação que nós, como cristãos, temos o dever de desobedecer à autoridade. Quando elas nos obrigarem a desobedecer à palavra de Deus, então devemos recusar, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. Ou seja, de todas as formas, nós estamos ensinando que a visão ou a tradição reformada, a tradição cristã realmente, ela é contra a revolução. Vamos sempre lutar para legitimar as autoridades, certo? Nós não aprovamos revolução. Revolução é algo diabólico, não vem de Deus. Mas, diante de uma circunstância específica, quando aquele governo que já se corrompeu, não é, quer obrigar os cristãos, os cidadãos, a desobedecerem a palavra de Deus, então nós cristãos, agindo como cristãos, como igreja de Cristo, não é, vamos nos posicionar contra as autoridades e, nesse sentido, nós vamos valorizar e honrar a autoridade maior, aquela que constituiu as autoridades civis, ou seja, o próprio Deus. Ou seja, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nesse sentido, quando um governo se corrompe e exige, não é, e quer obrigar os seus cidadãos a desonrarem a palavra de Deus, os cristãos têm o dever de desobedecerem às autoridades civis e obedecer somente a palavra de Deus. Tá? Isso é muito claro, não é? Muito claro. Como exemplo de obediência às autoridades, o artigo 36 fala sobre pagar impostos. Temos o exemplo de Mateus 22, verso 21, Romanos 13 ainda, verso 5 a 7. Sobre render-lhes honra e respeito e sobre orar em favor deles. Devemos orar pelas autoridades no sentido de que Deus as use como seus instrumentos e para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, para que vivamos como verdadeiros cristãos, para que tenhamos liberdade para isso, não é? Finalmente, o último ponto, o ponto número 7, que diz opiniões, não é, inaceitáveis. E agora vamos descer um pouquinho para falar sobre os anabatistas. Apesar de suas experiências decepcionantes com as autoridades, a igreja rejeita todos que se opõem às autoridades e aos magistrados. São principalmente os anabatistas que querem derrubar a autoridade judicial, introduzindo, por exemplo, a comunhão de bens. O artigo 36, portanto, sem dar maiores argumentos, rejeita a ideia da comunhão de bens como revolucionária. Então a ideia da comunhão de bens, não é, era uma ideia revolucionária, promovida, propagada pelos anabatistas, e que a Igreja de Cristo rejeitou isso. Assim, derruba-se a ordem da sociedade. Naquela época, a aventura anabatista na cidade de Münster, não é, na Alemanha, considerada a Nova Jerusalém, tinha demonstrado essa desordem. Então eles buscavam isso, desordem, não é? Comunhão de bens. Naquela cidade tinha sido introduzido então um certo tipo de comunismo sob a direção de um regime revolucionário. Então percebam que não é ainda naquela forma bem trabalhada do marxismo, mas nós já temos aqui no século XVI, não é? Um tipo de comunismo que a igreja rejeitou já ali. Os anabatistas buscaram então essa comunhão de bens como um tipo de comunismo, né, se vocês entendem isso muito bem, e a Igreja de Cristo rejeitou esse pensamento, essa busca, essa prática, essa mentalidade revolucionária. Ou seja, a Igreja de Cristo é antirrevolucionária, tá? A Igreja de Cristo é antirrevolucionária. Os cristãos devem ser contra a revolução, nunca a favor da revolução. Então, já no século XVI, a Igreja rejeitou, não é? Rejeitou esse tipo de comunismo que havia ali entre os anabatistas, tá? Isso é muito importante. Também se diz sobre os revolucionários que eles abalam os bons costumes que Deus estabeleceu entre as pessoas, não é?
E quais são estes bons costumes? Então, o que os revolucionários têm em comum, não é? Todos eles querem quebrar paradigmas, eles querem romper com tradições e eles querem romper, sim, com os princípios absolutos da moral, não é? É isso que revolucionários têm em mente, não é? Eles querem quebrar. Revolucionários e princípios dos mandamentos de Deus não combinam, eles odeiam tais princípios, não é? E eu sei que muitos desses revolucionários ainda se chamam de cristãos, como os anabatistas faziam, por exemplo. Mas quais são esses bons costumes? Esta expressão indica que as pessoas sabem como devem e como não devem viver, em termos de respeito, responsabilidade, honestidade, comportamento social, etc. Até aqueles que não servem a Deus, muitas vezes mostram esses bons costumes, não é? Então, digamos aqui, traduzindo de uma maneira mais clara, eu posso pegar esse exemplo aqui de bons costumes e falar sobre pessoas conservadoras, não é? Que zelam por bons costumes, conservam aquilo que é bom. Sem conhecerem ou reconhecerem os mandamentos de Deus, eles procedem de conformidade com a lei, como nós aprendemos em Romanos 2, verso 14 e 15. No seu dia a dia, fazem muita coisa conforme principalmente... Perdoe, irmãos. No seu dia a dia, fazem muita coisa conforme principalmente a segunda tábua da lei, não é? Não matarás, não furtarás, respeita o casamento, etc. Isto não é assim porque são pessoas perfeitas, mas porque o poder e a sabedoria dos mandamentos de Deus têm um efeito tão forte que marcam os atos dessas pessoas. Bons costumes conservam a ordem judicial. Ou seja, cristãos, nesse sentido, não é, são conservadores, reformados são conservadores. Tá? E deve ser essa a nossa busca. Sermos conservadores e também buscar uma sociedade conservadora para conservar esses princípios morais, a ética, não é? Os princípios de liberdade cristãos, não é? Precisam realmente compreender que temos que ser conservadores, não é? Não revolucionários, não progressistas, não é? Nesse sentido marxista, tá? Isso é muito importante, irmãos. Já temos então aqui, na própria confissão belga, então, a compreensão de que nós cristãos não apoiamos revolução, que a tradição política reformada é completamente antirrevolucionária. E nós, como cristãos, precisamos realmente buscar, não é, a compreensão de que Deus governa tudo, de que as autoridades foram constituídas por Ele e devem ser legitimadas pela igreja, reconhecidas pelos cristãos, por toda a sociedade. Temos que lutar como cidadãos, não é? Agindo de maneira política muitas vezes, não é? Dependendo daquilo que nós fomos chamados para fazer nesse mundo, vamos dizer assim, não é? Mas todos com essa consciência cristã, agindo como cidadãos deste mundo, devemos realmente buscar sempre uma sociedade que seja conservadora, ou seja, que mantenha os bons costumes, não é? Que preserve aquilo que realmente é bom e que lute contra todo tipo de revolução. Não é? Porque as revoluções, elas querem corromper os bons costumes, querem romper, não é, com tudo aquilo que foi nos deixado por Deus em sua palavra, os princípios de sua lei e a ética cristã. Temos que ser contra essas coisas. Veja como isso tem implicações importantes sobre política, por exemplo, eleitoral, em que nós votamos, sabe? Como nós nos posicionamos diante das situações de guerra cultural, de guerra política. Tudo isso realmente é importante demais para nós. Então pense sobre isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu quero encerrar essa aula por aqui. E só lembrar que semana que vem, se Deus quiser, teremos a nossa última aula na Confissão Belga. Vamos falar sobre escatologia. Beleza?